No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre propósito de Deus e o que você deve fazer caso você esteja perdido no seu propósito. Em primeiro lugar, eu vou compartilhar com você algumas histórias bíblicas aqui para você entender que nem tudo está perdido caso você se sinta desanimado, desmotivado, perdido, caso o seu propósito tenha esfriado ou caso você esteja desviado ou se sinta totalmente fora da vontade de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou fazer algumas perguntas para você. Você acredita que era da vontade de Deus que Davi ele adulterasse com Betseba? Você acredita que era da vontade de Deus que Sansão ficasse com Dalila e perdesse o seu chamado? Você acredita que era da vontade de Deus que Paulo desobedecesse o profeta e fosse para Jerusalém? Você acredita que era da vontade de Deus a atitude do filho pródigo quando ele pega a herança do pai e sai de casa? Você acredita que era da vontade de Deus que aquele discípulo de Elias fizesse aquele monte de dívidas e morresse, deixando a sua família à mercê dos credores, que foi a história da viúva de Sarepta, que quase teve que vender os seus filhos para pagar a dívida do marido falecido? Você acredita que a história dessas pessoas foi uma história projetada por Deus a primeiro momento? Provavelmente você vai responder que não. Então vem comigo, se inscreve no canal e dá um like no vídeo que nós vamos abordar cada uma dessas histórias hoje bem brevemente, é claro, para não tomar muito seu tempo, e você vai entender o que aconteceu na história de cada um e como Deus atuou mesmo pós-erro, mesmo essas pessoas cometendo alguns erros, como que Deus agiu na vida delas, e pode ser que você esteja precisando dessa palavra para hoje. Então vamos lá. A Bíblia diz, lá em 2 Samuel capítulo 11, a partir do verso 1, a Bíblia diz o seguinte: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. E uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e ela veio e ele se deitou com ela. Então essa história aqui já começa errado no verso 1, né? Por quê, Gabriel? Porque era uma época onde os reis saíam para a guerra, então Davi não tinha que estar no palácio, né? Então muitas vezes o pecado ele não começa simplesmente em uma vontade, um desejo da carne, mas começa em a pessoa estar no lugar que não era para ela estar. Então Davi ele estava no lugar errado, e não no lugar errado porque ele não tinha escolha, mas no lugar errado porque ele mesmo escolheu, né? Então os reis saíram para a guerra, mas Davi resolveu ficar à toa. E aí você já deve ter ouvido, né? Uma mente vazia, a oficina de Satanás. Então Davi ele estava no lugar errado e acabou sendo tentado e caiu em pecado. E aí obviamente o pecado trouxe as suas consequências. Aí na tentativa de corrigir um erro, ele cometeu outro erro, que foi o assassinato de Urias, e depois a história virou um peteco, né? Aí o filho de Davi morreu e não sei o que, e teve castigo e toda aquela confusão, mas não é isso que eu quero me atentar aqui com você. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: uma vez que Davi ele adulterou com Betseba, você acredita que ele deixou de ser o homem segundo o coração de Deus? Porque segundo a Bíblia não, ele continuou sendo homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados, e a Bíblia diz que dessa história que começou errado, nasceu o filho, e o nome do filho foi Salomão, né, que descendeu o trono. Então a Bíblia diz que Betseba deu à luz a um filho, e o nome desse filho foi Salomão, um dos reis mais, né, digamos que o mais sábio que já existiu, um dos reis mais prudentes, um dos reis mais zelosos, né, que também teve alguns altos e baixos na sua história, mas não vem ao caso. Mas a Bíblia diz que de um adultério veio Salomão, e Batseba ela é mencionada na genealogia de Jesus Cristo. Olha para você ver que coisa incrível, né? Então Deus ele transformou o mal em bem, né? Essa foi a primeira história que resumidamente eu vou compartilhar com você aqui. A segunda história também muito interessante é a história de uma mulher que deu à luz a um menino. E olha só o que diz a palavra de Deus em Juízes capítulo 13, verso 24. Olha só.
A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Então Sansão ele já começa de uma história de uma mulher estéril, né? Tem um vídeo meu aí sobre mulheres estéreis, depois você assiste lá. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol, que era o nome das cidades que eles viviam. Então olha só, o que está acontecendo aqui, pessoal? Sansão, ele nasceu para libertar o povo de Deus da mão dos filisteus, certo? E o propósito de Deus na vida de Sansão é, você vai nascer, você vai crescer, você vai ser nazireu, parará, pererê, toda a história que você já sabe, e você vai libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Então tinha um propósito de Deus claro, óbvio, descrito, falado na vida de Sansão. Só que o que aconteceu? No meio do caminho, Sansão acabou sendo seduzido por Dalila. Ele acabou sendo, digamos que ele vivia ali na zona de risco, sempre cheirando uvas, né? Que a Bíblia conta que ele era nazireu, não podia beber bebida alcoólica, bebida fermentada, mas vivia ali cheirando uva, vivia pegando mel do meio de queixada, do meio de carne morta, né, de animal morto. Ele ia lá e pegava o mel de dentro, né? O que é isso? Ele vivia numa zona muito arriscada, né? Ele não podia beber bebida alcoólica, ele não podia tocar em cadáver, mas ele vivia sempre no limiar do risco, né? Até que um dia conheceu Dalila e aí foi a consumação do erro. Então a história de Sansão é uma história onde andava sempre ali na corda bamba, até que um dia ele não conseguiu resistir e acabou caindo em pecado com Dalila. E aí a Bíblia diz que ele foi preso pelos filisteus, né? Os caras furaram os olhos dele, então ele ficou cego, né? Porque o pecado, quando uma vida de consumação do pecado traz cegueira espiritual, né? Uma simbologia bíblica. E aí ele acabou sendo capturado, preso e vivendo uma vida que era totalmente fora do propósito de Deus. Só que aí muitas pessoas se esquecem que lá em Juízes capítulo 16, verso 30, Sansão se arrependeu. E aí olha só o que aconteceu. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então olha só que loucura, uma outra versão aqui diz o seguinte, Juízes 16, 30. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. E aí eu pergunto para você, qual que era o propósito de Deus na vida de Sansão? Que ele matasse filisteus, que ele tirasse o povo de Deus das mãos dos filisteus. E ele mesmo quando morreu, cumpriu o seu propósito, porque Deus não deixou que ele perecesse. Então o Senhor, mesmo em todo esse caos, transformou a história em bem. Agora nós vamos ver aqui a história de Paulo, né? De Paulo, que foi o seguinte, a Bíblia diz aqui em Atos 21, né, que um profeta chamado Ágabo, né, ele pegou um pedaço de pau, fez lá umas encenações e bateu, né, no negócio e falou o seguinte, assim será feito com quem seguir por esse caminho. Só que Paulo, na sua teimosia, ele resistiu às instruções do profeta Ágabo, ele foi para Jerusalém, viagem o qual teve naufrágio, né, depois ele foi apedrejado e todo aquele cenário que poderia ter sido evitado caso o apóstolo não tivesse ido para Jerusalém. Né? Se eu não me engano, essa foi a história onde teve a ressurreição de Paulo, que de fato ele foi morto, né? E alguns historiadores contam que ele ressuscitou ali pós apedrejamento. Então ele rejeitou uma instrução do profeta, rejeitou uma instrução clara do Senhor e ele acabou passando por tudo isso. Só que aí eu pergunto para você, você lembra dos milagres que foram feitos lá naquela ilha, né? Vamos ver aqui, vou puxar aqui. Naufrágio de Paulo e milagres na ilha, que eu esqueci o nome da ilha, mas é lá em Atos, Paulo na ilha de Malta, lembrei a ilha. Então você vai ver que Paulo, uma vez que teve um naufrágio lá na ilha de Malta, se eu não me engano é a sequência da história do que vem acontecendo com ele, ele realizou vários milagres, salvou quase a ilha inteira, curou enfermos, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então mesmo em meio a um erro, essa é a tendência do assunto aqui, é por isso que eu quero que você entenda isso. Mesmo em meio a um erro, Deus transformou em bem. Então Paulo acabou exercendo o seu chamado mesmo em meio a toda essa confusão. Uma outra história muito interessante que é a do filho pródigo, essa eu não vou ler aqui,
que o objetivo não é esse do vídeo, o objetivo é só te dar insights para você despertar o seu propósito, caso você esteja desanimado, desmotivado, preocupado ou desviado da igreja, né, que ainda há tempo para você. Tem um outro vídeo que eu postei que é sobre os trabalhadores da última hora, né? Depois você lê aí também, se eu não me engano foi o último vídeo que eu postei sobre batalha espiritual e sobre cumprimento de chamado. Depois você dá uma assistida nesse vídeo aí que eu falei sobre os trabalhadores da última hora, né? Então, teve também aqui a história do filho pródigo, que ele saiu de casa, gastou toda a fortuna do pai, desperdiçou dinheiro, comeu comida de porco, mas depois ele voltou e o Senhor restituiu a vida desse moço, a vida desse jovem, colocou o anel no dedo, né? O anel naquela época é símbolo de autoridade. Então, uma das coisas que acontece quando você se volta para o Senhor, a sua autoridade é reestabelecida no nome de Jesus. Outra coisa, colocou as sandálias nos pés, que significa repatriamento, trazer de volta, né? Colocou uma nova veste, uma veste de honra, uma veste limpa, uma veste sem mancha, sem mácula, uma veste pura, não é? Então, o pai, ele trouxe o filho para uma posição de restituição. Mesmo que ele tivesse desviado, o pai estava esperando de braços abertos e correu. Naquela época, para um ancião correr era muito complicado, porque as vestes dele não permitiam que ele corresse. Então ele tinha que erguer as vestes e mostrar as partes baixas. Isso era uma desonra para o ancião. Mas o pai, quando ele viu o filho voltando para casa, ele ergue as suas vestes e ele se submete a uma vergonha, porque ele queria abraçar e repatriar o seu filho amado. Então isso é muito interessante, porque faz uma alusão ao Senhor Jesus. Ele veio à terra para repatriar, para abraçar, para buscar e resgatar a ovelha perdida, o filho amado que somos nós. Amém? Então o Senhor Jesus, ele se submeteu à vergonha para que você pudesse ser resgatado. Então isso é muito importante de você entender na história do filho pródigo também. E a última história que eu vou contar para você aqui, né, para a gente poder encerrar esse vídeo, é sobre a viúva de Sarepta. Se você for ler lá em 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia diz que certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento de dívidas. Essa é a viúva de Sarepta. Então olha só a confusão que o discípulo de Deus aqui, o discípulo, né, de Elias, o discípulo de Elias aprontou. O cara morreu endividado, devendo dinheiro para agiota, e naquela época, se o cara morresse sem pagar, os filhos eram vendidos como escravos. Era uma vida terrível, né? E as mulheres viravam até prostitutas, segundo historiadores, caso a filha fosse mulher. Então olha a situação que o cara deixou a família dele. Meu Deus do céu, né? Tipo, o cara morreu endividado, deixou uma bucha, uma bomba para a esposa, e a esposa foi lá e falou para Eliseu mesmo, né? Para Eliseu mesmo, foi para Eliseu. Tá escrito aqui, 2 Reis 4:1, né? Falou para Eliseu: pelo amor de Deus, Eliseu, o meu marido morreu endividado, o que eu vou fazer, né? E Eliseu poderia ter falado simplesmente: eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho dinheiro, não estou emprestando dinheiro, né? Se vira, eu não posso fazer nada. Mas essa nunca é a resposta do Senhor, graças a Deus, né? O Senhor, ele nunca fala: você fez a bagunça e agora você vai limpar. O Senhor nunca fala: você cometeu o erro, agora se vira. O Senhor nunca fala: você pecou, então agora você está por sua conta. Não, não. Então Elias, ele fala: vá pedir a seus vizinhos que lhes emprestem muitas vasilhas. E aí você já sabe da história, todas as vasilhas foram cheias, e naquela época o azeite era muito caro. Era uma quantia de vasilhas que aquela mulher encheu, que ia dar para o sustento da casa dela, para quitar a dívida, e ainda para o sustento para o resto da vida, de tanto azeite que tinha ali, de tanta arrecadação que ela conseguiu. Isso mostra que a graça de Deus, mesmo em meio a um erro, ela é super abundante. Onde abundou o pecado, super abundou a graça de Deus. Então eu te dei algumas histórias aqui para você aprender, que caso você esteja aí desviado, triste, seu chamado esteja apagado, assiste o vídeo do chamado apagado aí, do trabalhador da última hora, né? Caso você esteja preocupado, eu vou finalizar esse vídeo declarando e profetizando Romanos capítulo 8, verso 28 sobre a sua vida, porque todas as coisas, eu não gosto dessa versão, eu gosto de uma versão que diz o seguinte: porque Deus faz
com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, Gabriel, mas você não sabe o que eu fiz, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não, Gabriel, mas o meu pecado é grande demais, eu errei demais, eu estou há muito tempo perdido, muito tempo desanimado, não tenho conseguido avançar, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então essa é a palavra de Deus para nós hoje. Se você está desanimado e não tem conseguido se encaixar no meio do seu propósito, eu declaro sobre a sua vida que Deus vai fazer que tudo coopere para o seu bem. Volte para o Senhor, que o sangue de Jesus, o sangue da cruz é muito maior do que tudo aquilo que você possa fazer. Fechou? Fica comigo aí no canal, se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo. Não esquece de assistir os outros vídeos e comentar suas dúvidas para que eu possa contribuir ainda mais com a sua edificação no nome de Jesus. Valeu!